Sejam bem-vindos essa noite ao nosso tempo de celebração aqui da Segunda IPI de Maringá. É com muita alegria que nós acolhemos a todos, principalmente você que nos visita pela primeira vez. A gente gostaria de externar nossa alegria e o privilégio de ter você conosco, nos conhecendo um pouquinho mais aqui essa noite. E nós estamos no meio de uma série de mensagens que ela não encerra, os nossos ciclos encerraram e agora nessa quarta-feira nós teremos uma festa de celebração que faremos juntos. Mas a série de mensagens nos acompanha até o final de novembro com o tema da Escola da Vida e temos aprendido de personagens bíblicos que de alguma maneira nos deixaram lições preciosas. E eu queria falar sobre o nosso amigo Neemias, um convidado especial para essa noite, para ensinar através da sua vida e da sua história, experiências para o nosso coração que podem nos engajar e nos colocar em direção àquilo que é o propósito e o desejo de Deus em nossas vidas e também do estabelecimento do seu reino. Neemias é um tipo de homem termostato. Não é daquele camarada que reage ou fala em termos de termômetro. Não sei se você sabe a diferença, mas o termômetro é um instrumento de medição de temperatura e a sua responsabilidade é apenas identificar e sinalizar a temperatura do ambiente. Ele não faz nada mais e nada além do que isso. Mostrar qual é a temperatura e indicar de maneira de diagnóstico o que está acontecendo. O termostato já é diferente. Ele é acoplado ao sistema de refrigeração e tem como propósito dois elementos fundamentais. O primeiro é identificar a variação de temperatura. Então ele também é um termômetro porque consegue perceber e identificar os graus que estão ali. Mas também, junto a ele, está o elemento de acionamento de um mecanismo onde ele coloca em operação os sistemas, as engrenagens que vão refrigerar o ambiente. Ou o refrigerador, ou qualquer outro sistema que dependa disso. Aqui nesse exato momento, os nossos termostatos estão trabalhando para manter uma temperatura agradável para que você possa estar aqui. Sem você ver, eles estão identificando e transformando a temperatura do ambiente. É isso que Neemias faz na sua história. Ele não apenas identifica o caos, a tragédia e a desordem, mas ele interfere nela, transformando. Por isso, se eu pudesse dar um título ou um subtítulo à história desse homem, seria Neemias, uma história de transformação. Um termostato ambulante, que não apenas percebia o contexto, mas agia e tinha atitudes para que isso pudesse acontecer. Como nós precisamos de discípulos de Jesus termostatos. Tem muitos termômetros por aí. Cristãos que são hábeis em identificar a temperatura local. Gente que sabe dizer, está quente demais esse culto. Ou gente que sabe dizer, está frio demais essa celebração. E é interessante que nessa noite nós temos provavelmente os dois grupos que pode dizer que está frio demais ou quente demais, o termo espiritual da nossa comunidade, provando que isso é muito subjetivo e muito particular e não tem igreja nenhuma que vai conseguir atingir as suas expectativas proporcionalmente àquilo que você imagina como ser ideal. Então nos perdoe por isso e tolere-nos por isso e venha estar conosco também por causa disso, porque isso faz parte de ser comunidade. Mas os termômetros não ficam apenas no culto, analisando, avaliando e percebendo a temperatura local. Eles também estão vendo a temperatura da sociedade, a crise econômica. Pois é, os nossos adolescentes de hoje não são mais como da década de 90. Como o nosso sistema político mudou e como nós estamos com dificuldades. Cristãos termômetros, que são rápidos e ágeis para identificar mudanças de temperatura, mas que não fazem absolutamente nada para transformar, interagir ou mudar essa situação. Não é o caso de Neemias, que para você e para mim é um bom exemplo hoje de quem pode mudar ambientes. Neemias é este que não é apenas espectador da história. Ele não assenta nas fileiras da existência e fica observando os movimentos que ali vão acontecendo. Ele quer ser protagonista, ele interfere, ele age, ele participa do movimento de Deus e não apenas assiste apático com os braços cruzados os dramas de sua nação judaica ou nação de Israel. Para você ter uma ideia, Neemias é o responsável por restaurar os muros de Israel, reorganizar o culto ao Senhor, estabelecer de novo a aliança do povo com a palavra de Deus e trazer dignidade e identidade a um povo que viveu quase um século longe da sua terra. Esse é o Neemias, que de maneira maravilhosa e surpreendente
deixa um registro na história de um ato totalmente inovador e inusitado. Ele consegue reconstruir o muro da cidade em tempo recorde. Quase 70 anos depois da desolação de Jerusalém. É bom eu falar isso para você que está vindo pela primeira vez, ou você que ainda não teve contato com as Escrituras, é importante explicar que o povo de Israel desobedeceu sequencialmente às ordens de Deus, e em 587 a.C., o rei Nabucodonosor abateu contra o povo de Israel, ou o reino do sul, Judá, e lá estava esse exército que sitiou e deportou de lá os habitantes desta cidade, principalmente de Jerusalém. Os muros foram derrubados, o templo queimado, o sacerdócio destituído, houve uma chacina sem precedentes e grande parte dos cativos foram morar na Babilônia. Quase um século depois, Nabucodonosor já não é mais o imperador, e nem a Babilônia é o império agora é o império Medo-Persa, pelo rei Artaxerxes. E esse rei, trava-línguas, que vai ser difícil reproduzi-lo de novo aqui, esse rei impressionantemente mandou parar a obra alguns anos antes de Neemias. Disse: ninguém vai reconstruir Israel não, ninguém vai construir o território de Jerusalém. E Neemias é este, que vai até o rei, pede a possibilidade de reconstruir e faz algo em tempo recorde, com atitudes maravilhosas. E o texto diz isso e nos mostra. O texto de Neemias 6,15 diz: o muro que estava em ruínas ficou pronto ao 25º dia de Elul, em 52 dias. 70 anos de desolação, você imagina como estavam os muros e a cidade. Ele consegue reedificar, ele consegue condensar uma equipe de líderes, consegue empoderar essa liderança e dar um grande exemplo de liderança para as gerações futuras, de como restaurar ruínas e consertar muros. Mas a vida de Neemias é muito mais do que resultados. O que nós estamos vendo aqui é apenas a ponta. Nós não estamos observando a profundidade, porque Neemias não é apenas aquilo que se vê das consequências que ele deixou, mas Neemias é o resultado das causas que ele abraçou. E por isso, eu gostaria de compartilhar isso com você, que se nós queremos ter os mesmos impactos que Neemias teve, se queremos deixar a mesma marca, ou seja, é uma palavra em moda hoje na nossa sociedade pós-moderna, né? Todo mundo quer deixar a sua marca. Então vamos usar essa linguagem, ainda que de maneira não tão coerente, mas para você entender. Neemias deixa um legado, uma história, um impacto e uma marca, e nós admiramos este personagem por isso. A questão é, se queremos viver o mesmo que ele viveu, devemos também ter as mesmas atitudes que ele teve. É aqui que a peneira fica mais estreita. É aqui que muitos cristãos vão dizer: eu prefiro ser termômetro, pastor, porque eu não consigo me encontrar nesse sistema ou nessas atitudes. É aqui que muita gente senta nas suas poltronas religiosas e vão curtir uma boa viagem humana e terrena até que Maranata volte o Senhor Jesus. Gente que vai conviver com seus termômetros indicando as temperaturas, mas que não vão assumir atitudes graves e drásticas para mudar contextos ou circunstâncias. Por isso, se você é um inconformado, e se você é uma inconformada com o ambiente, e não quer ter apenas os resultados que Neemias teve, mas deixar também um legado sobre a sua vida e sobre a sua história, nessa curta passagem de tempo, nesse tempo que se chama hoje, então a gente precisa olhar para alguns atos e algumas práticas que Neemias teve em sua trajetória. Eu vou me deter apenas no capítulo 1. Depois você, na sua casa, pode ler os 13 capítulos, que são interessantíssimos e vão te ajudar a conhecer mais dessa linda história. Mas vamos ao primeiro capítulo. Palavras de Neemias. Ele é o próprio escritor e autor. Filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e perguntei também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, veja bem isso, quando ouvi essas informações, sentei-me e chorei, e passei dias
dias, lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Nesse pequeno extrato de texto, nós conseguimos ver alguns detalhes sobre as atitudes que impulsionaram esse homem a reorganizar toda a estrutura de culto, estrutura política, sacerdotal e até social de Jerusalém em poucos dias, inclusive. Nesse texto a gente tem o potencial de descobrir atitudes que podem ser instrumentos de Deus na nossa vida para também atacarmos, interagirmos com contextos desastrosos e caóticos que também vivemos à semelhança de Neemias. E o primeiro é que, se queremos ser um agente de transformação, tal qual Neemias foi, nós precisamos entender que esse agente sempre desperta de um solo comum. Onde Neemias está? Na cidadela de Suzã, a mesma que Esther estaria logo em seguida no outro livro que a gente pode mencionar em outro momento. Ele está num lugar nada propício a um levante. Ele é alguém nada considerado para esse momento, porque o retorno do povo de Israel do exílio de volta para Jerusalém se deu em 3 movimentos. O primeiro movimento, liderado por Zorobabel em 537 a.C. Quem era Zorobabel? Um sacerdote. E ele estava também junto com grandes profetas, Ageu e Zacarias. O acompanhavam nesse primeiro retorno com mais ou menos 50 mil pessoas voltando para a terra destruída. E lá eles restauraram o templo, o altar e o sacerdócio. Anos depois viria Esdras. Em 439, ele seria o responsável de reorganizar a caravana para agora sustentar o povo de Israel que lá estava vivendo. Agora o Esdras é sacerdote, é sumo sacerdote, é da linhagem de Arão. Zorobabel, Esdras, todos sacerdotes. E quem era Neemias? Neemias era ninguém. Neemias não era governador. Neemias não tinha status. Neemias não tinha condecorações de guerra. Neemias era um anônimo, servindo como garçom no palácio do rei Artaxerxes. Sim, ele era chamado de copeiro. A responsabilidade dele, embora envolvesse um grande risco nisso, era provar as taças de vinho do rei antes que ele bebesse, para ver se não haveria algum atentado contra a vida do rei, algum envenenamento. Um homem de alta confiança do rei, mas sem nenhuma expressão no meio do povo. Ele também era cativo, ele também era escravo. Sim, tinha certos privilégios por estar dentro do palácio, mas isso não mudava a realidade de que ele era mais um dentre os milhares e milhares de deportados, sem terra, sem identidade, sem dignidade, trabalhando como escravo, sem nenhum tipo de destaque naquele momento. E sabe o que Deus faz? Deus levanta Neemias no solo comum da existência. Ele não vai buscar em outro lugar, ele não vai buscar na estirpe sacerdotal, ele não vai procurar no alto governo político, ele não vai levantar um grande general militar, ele vai pegar um copeiro simples, serviçal dentro de um palácio, servindo como escravo. Sim, queridos, agentes de transformação brotam do solo comum da existência. Não pense que isso é para pessoas extraordinárias e pessoas que são capacitadas extraordinariamente. Não pense você que isso é para alguns privilegiados. Não imagine que isso é para outros que são dotados de capacidades ou habilidades especiais. Um chamado para a transformação do mundo, um chamado para a integração do reino de Deus nesse mundo, é para o solo comum da existência. É para você que trabalha passando roupas para clientes, é para você que passa horas no seu carro conduzindo por um aplicativo de motorista, é para você que passa horas dentro de um laboratório, é para você que está na frente de uma grande universidade e num colegiado de doutores, é para você que está numa grande empresa com muitos subordinados à sua visão estratégica de negócio, é para você que entrou hoje pela primeira vez na igreja sem sequer saber o que significa ser evangélico ou conhecer o evangelho, é para você, mulher, mãe solo, que foi abandonada recentemente, é para você, homem desprezado porque você não deu conta do trabalho que foi lhe conferido anteriormente, é para
para você, jovem, que está estudando na universidade e ainda não sabe em relação ao seu futuro, mas é para você também, adolescente, que ainda está perdido em meio às explosões hormonais e não sabe muito bem ainda quem você é. O chamado de Deus não é para gente especial, o chamado de Deus não é para gente privilegiada, ele brota e vem do solo comum da existência. Resumindo, Deus não precisa de pessoas extraordinárias para fazer coisas extraordinárias. Deus não precisa de pessoas super-humanas, Ele nem precisa fazer isso, para fazer coisas sobrenaturais. Isso é tarefa dEle, é propósito dEle. Não sei porquê, mas é assim que Ele escolhe agir. Moisés era só mais um das dezenas de judeus que estavam vivendo em regime de escravidão no Egito. Embora ele dentro do palácio de Faraó, isso não mudava a realidade que ele ainda era um escravo e desterrado. Mas apenas um no meio de uma multidão de judeus no Egito é esse homem que surge do solo comum. Davi era apenas mais um filho na simples e singela casa de Jessé, o mais anônimo, o mais franzino, o mais incapaz de todos os irmãos ou filhos de Jessé. Mas Deus vai e escolhe e diz: é você, Davi. Como vimos a semana passada, Maria era só mais uma das milhares de camponesas virgens candidatas a receberem o Filho de Deus no seu ventre. Mas Deus vai atrás desta camponesa em especial, sem nenhum tipo de atributo que lhe chamasse a atenção, para dizer: é com você que eu tenho a minha história. Deus levanta pessoas no comum da vida. Se você chegou aqui essa noite dizendo que você não tem nada para oferecer no reino de Deus, de que você ainda está lutando com as dívidas, ou que ainda está lutando com os maus comportamentos adquiridos ao longo dos anos, se você está dando desculpas sobre você mesmo e as suas incapacidades, saiba que isso não cola com Deus. Desculpe a gíria um pouco mais jovem, mas com Deus isso não funciona, porque Ele mesmo já provou no decorrer da história que Ele pega homens comuns, mulheres comuns, para escrever a obra extraordinária, para que a glória seja dele e não daquele que se sentia capacitado. Por isso, Deus podia bem estar na Bíblia, mas não está apenas em alguns adesivos e até paralamas de caminhão. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E você é uma escolhida, e você é um escolhido para ser agente de transformação hoje. Onde, como e a qual circunstância, eu não posso lhe dizer, mas o Espírito Santo há de revelar ao seu coração que você é, de fato, um agente de transformação no solo comum da história. Em segundo lugar, eu vejo na história de Neemias, que é um agente de transformação que se importa para além de si mesmo. O texto diz que ele foi se inclinar para ouvir as informações de Jerusalém. Ora, ele está dentro do palácio, ele pode viver bloqueado das informações miseráveis que vinham de Jerusalém. Ele poderia ignorar e negligenciar isso, dizendo: deixa eu seguir a minha vida. Se eu estou bem nesse lugar, não me importa o que os outros estão passando, desde que eu, a minha família e aqueles que dependem de mim estejam em segurança, está tudo certo. Mas o Neemias não é essa figura de pessoa. Neemias não está inserido num discurso pós-moderno, neoliberal, de individualismo, onde as pessoas destacam para si a crença de que se eu cheguei em algum lugar, é mérito meu, e se o outro não chegou, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é discurso neoliberal, isso é discurso para uma sociedade a regredir no seu processo de intervenção no mundo, para dizer que cada um cuide da sua própria vida. Ou como dizia um sábio filósofo do sistema brasileiro de pensamento há um tempo atrás: ado a ado, cada um no seu quadrado. Esse é o discurso do ego, é o discurso do eu, onde as pessoas não se importam com as outras mais. Neemias não é desse tipo. Neemias se inclina para saber qual é o sofrimento do meu povo, o que eles estão vivendo naquele lugar, qual é a tragédia, qual é a dor que lhes toca, porque isso me toca também, eu sou parte do povo, eu sou um com eles. E eu quero dizer para você que para trazer essa mensagem hoje, foi uma grande luta espiritual. Minha amada esposa está ali, não me deixa mentir, o nível de luta espiritual
para poder compartilhar essa palavra com você. Porque eu sei que não é popular falar sobre o nosso ego. Não é popular crucificar o nosso individualismo desmedido, fruto de uma sociedade narcísica e que só tem o umbigo como seu próprio objetivo pessoal. Não é fácil falar de uma mensagem para você que veio hoje sofrendo no seu casamento, lutando as lutas comuns da sua vida e ainda saber que muitas vezes você é o responsável imediato de uma vida individualista, pobre e medíocre. Eu me solidarizo com você, por isso a minha luta. Senhor, não dá para a gente ser um pouquinho mais legal com o povo? Afinal de contas, eu sou o porta-voz, e depois eles vão falar, o pastor Denis que disse isso. Mas eu me sinto na responsabilidade, no encargo de compartilhar com você que o modelo cristão de evangelicalismo nos nossos dias não se compactua com o modelo bíblico de altruísmo que Cristo nos ensinou. Se somos cristãos, irmãos e irmãs, no mínimo, nós deveríamos cumprir os seus ensinamentos. Se somos cristãos, irmãos e irmãs, no mínimo, deveríamos ser como Ele foi. E temos exemplo para isso. Jesus disse, numa parábola linda que Ele contou sobre o bom samaritano. Na verdade, sobre o samaritano, que pela atitude nós entendemos que é bom. E Jesus disse que o sacerdote passou perto de um homem que tinha ficado destruído e quase morto à beira do caminho depois de um assalto. O sacerdote está indo para o templo, olha para a pessoa destruída e fragilizada e diz, eu não posso perder meu foco, eu preciso ir ao templo. Eu fico preocupado em saber que muitas pessoas estão perdendo o foco do reino quando focam no templo. Como sacerdotes, muitas vezes, o nosso movimento religioso é muito mais interessante do que o nosso movimento do evangelho, do que o nosso movimento de viver o que é cristianismo. Muitas vezes o templo e a religião é um discurso que nos coloca numa posição de desculpa para não assumir responsabilidade pelo outro. Então o sacerdote diz, eu não posso ficar com o outro porque eu tenho uma religião para cumprir. O levita diz, eu não posso ficar com o outro porque eu tenho uma religião para cumprir. O samaritano diz, eu posso ficar com o outro porque eu não tenho religião nenhuma. E não estou fazendo apologia ao gnosticismo. Eu não estou chamando você a ser um arreligioso. O que eu estou dizendo é para você e para mim, é que a religião, a denominação, a doutrina, nunca pode ser um subterfúgio, uma desculpa para não nos provocarmos a ida ao outro, a tocar o outro, para que o nosso discurso religioso não seja uma acentuação do nosso narcisismo ególatra. Eu gosto muito da etimologia das palavras e gosto de estudar. Egoísmo é uma palavra que tem um sentido muito interessante. Ego, em grego, significa eu. Jesus disse, eu sou o caminho. Ego eimi eirodos. Ou seja, eu sou o caminho. Eu, ego. Egoísmo é a vida centrípeta. É um movimento que volta para mim mesmo. É o ismo, a acentuação do extremo, dizendo que agora eu estou aqui voltado para mim mesmo. Então não importa as atitudes que eu tenha, se eu tenho prazer, é para mim. Não importa se a minha esposa está sendo machucada, não importa se o meu marido está sendo machucado, não importa se o meu casamento está sendo destruído, não importa se o meu funcionário está sendo explorado, não importa se o meu patrão está sendo extorquido, não importa se as pessoas estão sendo usadas e abusadas, desde que eu esteja bem, o meu ego está satisfeito. Que é um exemplo mágico de egoísmo na sociedade atual que nós vivemos, é a forma de relacionamento amoroso que nós nos habituamos a ter. Há um tempo atrás nós falávamos de noivado, sinônimo máximo de relação, de comprometimento. Depois nós passamos a falar sobre namoro, sinônimo máximo de relação e comprometimento. Há algum tempo o pessoal começou a falar sobre ficar, que é o máximo que um adolescente ou um jovem consegue fazer em termos de comprometimento no relacionamento. E agora a galera já está falando sobre pegar. Eu não sei onde isso vai parar.
Mas este é o estereótipo e o retrato de uma geração egoísta, cujo umbigo é o seu próprio Deus, e não importa se o outro vai ser ferido, não importa se o outro vai ser machucado, não importa se há danos, mas desde que eu tenha vantagens no corpo dessa adolescente, vantagens nesse trabalho, vantagens com essa pessoa, se ela pode ser um instrumento para eu alcançar o meu objetivo, eu estou feliz. É o discurso da felicidade dos nossos dias, né? Ah, está feliz? Ah, que bom. Não importa se você está fazendo o maior estrago na vida dos outros. Se você está feliz, é isso que importa. Isso não é Bíblia, queridos. Não é Bíblia e nem vem de Jesus. Porque Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que não foi ególatra, não foi egoísta. Sendo Deus, Ele assumiu a forma humana e veio a essa terra para nos alcançar através de morte e morte de cruz. O contrário do egoísmo é altruísmo. O que significa essa palavra altruísmo? O grego é alter, outro. Alter, ismo, significa que a minha vida se volta para o outro. Ela faz a medição de causas e consequências. Eu não sou uma ilha. Todos os meus atos tocam invariavelmente pessoas que estão perto de mim. Tocam invariavelmente gente que convive na minha mesma casa, que bebem do mesmo copo, do mesmo cálice. Irmãos e irmãs, se quisermos ser agentes de transformação, precisamos ir para além de nós mesmos, porque o discurso religioso se acoplou ao discurso neoliberal, e hoje, cada um por si, e que Deus tenha misericórdia de todos. Isso não é Bíblia e não é Evangelho. É uma outra conversa, um outro discurso, vazio de sentido, mas que tem vendido muito nos nossos dias. Um agente de transformação, em terceiro lugar, se conscientiza da ruína e da destruição. Consciência. Ele olha e diz: o que está acontecendo? O povo está casando com mulheres estrangeiras? Que isso? Eles não estão cultuando o Deus de Israel e sim os deuses pagãos? Que isso? Eles falam a língua de Asdod e não falam mais a nossa língua materna? Que isso? Eles não têm mais templo, não têm mais segurança, não têm mais casa? Que isso? Eles estão sofrendo com tributos impostos pelos próprios patrícios. Os próprios irmãos cobravam juros e empréstimos de outras pessoas que estavam sofrendo. O Neemias fala: não, eu não posso admitir isso, eu não posso ficar insensível a isso. Eu tomo consciência dessa situação. E a primeira ação que nós precisamos para tomar uma atitude é tomar consciência. Porque enquanto você não tomar consciência que o seu casamento está destruído, você vai contar uma historinha muito diferente sobre ele. Se você não tomar consciência de que o seu filho está se perdendo, você vai contar uma historinha muito bonita na frente dos seus amigos, naquele jantar de sexta-feira à noite. Enquanto você não se conscientizar da falência financeira que você está vivendo, por um estilo de vida que não corresponde a quem você é, o que você ganha, você não vai fazer nenhuma mudança e nenhum projeto de transformação. Enquanto você não tomar consciência do pecado que te toca e o resultado da queda humana, e entender que você e eu, todos somos miseráveis pecadores, nenhum movimento da nossa parte acontecerá. Enquanto você não chamar pecado de pecado, e não mais de deslize transitório da vida cristã, um eufemismo para tentar fazer a gente se sentir um pouquinho melhor diante de um Deus que cobra nada mais, nada menos do que a santidade, nada vai mudar na nossa vida. Agentes de transformação tomam consciência, eles olham a tragédia, eles reconhecem a tragédia, são sinceros consigo mesmos, eles encontram um pacotinho de drogas com seu filho ou a sua filha e sabem que isso é grave e não é uma conversinha de adolescente que está rebelde. Pega uma mensagem do seu cônjuge e sabe que isso precisa de tratamento e cuidado pastoral. E não apenas um momento, porque sabe como os homens são, que pegam a sua vida espiritual, a sua dignidade e tratam com seriedade e não apenas deixam o fluxo da existência levar a uma prática de indignidade, dançando o que não deve, ouvindo o que não deve, assistindo o que não deve, se conjugando com coisas que não se devem e chamando isso ainda de vida cristã. Irmãos, se nós não tomarmos consciência, nenhuma mudança acontecerá. Nós voltaremos domingo que vem e tudo continuará normalmente seguindo. É por esse problema de falta de consciência que nós somos julgados como alienados.
Porque nós ficamos projetando para um céu distante e a gente negligencia e cega para os dramas de hoje. A gente diz: Maranata, vem Senhor Jesus, eu creio, eu canto, e como eu espero o dia que eu verei a face do meu amado. E eu cantei forte a plenos pulmões isso aqui. Mas isso não me tira da responsabilidade de ver a minha vida aqui e agora. Nós não somos alienados dos dramas que tocam a nossa vida e dos resultados do pecado que visitam a sua trajetória. Nós não estamos alheios às notícias das ruínas que nós vivemos. E se nós não tomarmos consciência, filósofos e pensadores terão razão a confrontar nosso sistema de crença. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com o Marx, que disse: a religião é o ópio do povo. Num sistema de tentativa de impulsionar uma revolução do proletariado, ele dizia que a religião anestesiava a consciência coletiva para que as pessoas pudessem lutar pelos seus direitos. A religião favorecia com que as pessoas vissem as condições desumanas, trágicas, e convivessem com isso naturalmente. Afinal de contas, um dia elas iriam para o céu. E ele chamou a religião de anestésico natural para que o homem não tome posição. Freud disse isso, que a religião é uma neurose obsessiva, que a religião é uma ilusão, onde as pessoas projetam para um Deus os problemas que elas não conseguem resolver por si mesmos. O que Freud está dizendo é que a religião se torna uma alienação do ser humano ao seu próprio estado. Foi Friedrich Nietzsche, grande pensador e filósofo ateu, que disse, falando sobre a tragédia e como os seres humanos lidam com ela, que os cristãos não conseguem lidar com a tragédia aqui e agora, e por isso eles inventaram um céu, para se projetar para um futuro distante, a fim de que eles não tenham que viver, conviver e agir nas tragédias da sua vida ordinária. Todos ateus, todos com discurso anticristão, todos absurdamente enganados, mas com um sentido de razão, porque o nosso discurso religioso muitas vezes é um anestésico natural, para que a gente não interfira na vida das pessoas, na vida desse mundo, para que a gente não seja agente de transformação. Agentes de transformação, sentados nessas cadeiras, anestesiados por discursos religiosos, não se movimentam em direção à implantação do reino de Deus na terra. Eu espero esse dia, eu aguardo esse dia. Apocalipse 19 diz: então eu vi novos céus e nova terra, eu vi que lá não haverá mais choro, mais dor, porque tudo se foi. A primeiro céu e a primeira terra já passaram, tudo se é novo. Eu espero, mas isso não me exime de arregaçar as mangas e atuar no mundo sem Deus, atuar no mundo que está blasfemando contra o cristianismo, num mundo que está ideologizando contra a fé, e assistir isso de braços cruzados e dizer é normal, porque nós não temos como reagir diferentemente. Isso não é evangelho. Porque antes de Jesus se revelar como Salvador na ressurreição, ele se mostrou como um grande revolucionário, dizendo: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, digo a vocês. E esse porém nos coloca em marcha em direção à história, para não apenas assistir e sermos espectadores no cenário, mas sermos participantes do que Deus está construindo. Agente de transformação entende que nós não estamos tão bem assim, e que precisam agir, porque há muita ruína ao nosso redor. Sim, meus irmãos e irmãs, tem muita ruína por aí. Ruínas tristes, que a gente vê diariamente, e que muitas vezes fechamos os olhos para não nos comprometer com isso, num discurso de anestesia de consciência coletiva, onde a gente consome um culto e um entretenimento, e sai dali com o nosso ego mais um pouquinho alimentado. Eu não ia dizer isso, mas eu me sinto na obrigação de dizer. Semana passada, pensando sobre esse tema, estava estudando, lendo, vendo literatura, e fui fazer uma corrida e coloquei meu fone de ouvido e dei uma chance para um pregador dos conhecidos dos nossos dias aí, que tem milhares de seguidores, e falei, vou ouvir o que ele tem a dizer sobre Neemias. 34 minutos do meu tempo perdido.
Porque ele conseguiu olhar a história de Neemias como um projeto de promoção pessoal, dizendo: se você servir com excelência como copeiro, um dia você vai ser governador. Irmãos, onde é que está isso na Bíblia, pelo amor de Deus? E a gente está consumindo, repostando e compartilhando. Isso é tudo menos evangelho. Deixe ele ser palestrante motivacional, pelo amor de Deus, mas não chame isso de Bíblia. Onde a gente usa o evangelho para afagar o nosso ego, onde a gente não toma consciência da ruína. Neemias é quem é, não porque ele quer ser governador, porque ele é tocado pela ruína. Ele vê a lágrima, vê o sofrimento, vê a desilusão, ele vê a angústia e se sente profundamente compelido a engajar com isso. Por isso que um agente de transformação assume o peso da ruína, ele pega o pesar do sofrimento. David Wilkerson, um pregador falecido, vale a pena escutá-lo. Ele faz um discurso chamado Um Chamado para a Angústia. Eu li esse sermão há 10 anos atrás e me voltou à memória essa semana, e fui ler novamente. E ele diz que, assim como Neemias, a igreja precisaria entender um pouco que nós temos um chamado para a angústia. A gente está festivo demais. Afinal de contas, somos mais de 40% de cristãos evangélicos no Brasil. Uma grande liberdade religiosa sem precedentes nós temos. Já estão fazendo produtos para nós, já estão fazendo campanha política para nós, já estão fazendo nichos comerciais para nós, porque agora a gente tem voz, a gente é um grande grupo consumidor, a gente é um grande grupo eleitoral, e as pessoas estão olhando para nós como alguém que pode ser consumido, e nós com o nosso poder de influência diminuído. Isso é triste, irmãos. Por isso que a gente precisa se angustiar um pouquinho. Por isso eu lamento de você ter vindo aqui hoje, talvez esperar numa grande celebração e sair daqui motivado para você conquistar e bater as suas metas da semana. Eu não vim aqui para fazer isso com o Evangelho. Eu vim aqui para dizer que todos nós somos pecadores, vivendo num mundo sem Deus, que anseia pela manifestação do reino e dos filhos de Deus, para que você seja um instrumento de transformação na sua empresa, no seu lar, na sua família, na sua igreja, no seu ministério, com crianças, jovens, adultos, com homens ou mulheres, com ricos ou com pobres. Deus tem contado com esta geração para tocar uma geração sem Ele. E nós não faremos nada se não sentirmos esse peso. Se não aprendermos a chorar um pouquinho nas madrugadas, se não aprendermos, ao invés de reclamar e repostar coisas insensatas, orar sobre aquele assunto, ao invés de falar de mais um criminoso que foi morto pela ação policial e você dizer, menos um, poderia você orar por essa família que perdeu um jovem que poderia ter escolhas diferentes, se a igreja estivesse lá antes de ele encontrar o crime. Se os amigos dele fossem você ou seu filho, antes de ser os criminosos que o assediaram para isso. É muito fácil sermos julgadores e posicionarmos a nossa vida aos outros, quando isso não nos toca. A gente precisa aprender a sentir mais, o pesar. E não é emocionalismo barato que vem e vai. Que isso a gente pode fazer se quiser. O poder do microfone e um som de fundo, a gente pode começar a fazer isso agora. É só você ler o livro, As Estratégias e as Leis da Persuasão, e você vai conseguir encontrar programações neurolinguísticas para emocionar as pessoas e convencer do que elas têm que fazer. Isso é manipulação de massa. Nesse púlpito, não. Porque aqui é o despertamento da consciência para que você saiba quem você é no reino. E para que, se vier alguma emoção, venha provocada pelo Espírito Santo. Que a música te emocione, que a luz possa te emocionar, que um ambiente coletivo possa te emocionar. Mas que isso seja o resultado de alguém que está permitindo ser sensibilizado pelo Espírito Santo antes de qualquer coisa. Sentir, irmãos, chorar pelo pecado, chorar pelo drama, chorar pelo sofrimento, chorar pela angústia. Um batismo de angústia que tome o nosso coração e nos faça olhar para o nosso cenário e dizer, não vai tão bem como o positivismo diz. Não vai bem como a sociedade propaga, não vai bem como o resultado do PIB brasileiro de 2024 diz, não vai bem, porque o pecado ainda está presente. Eu quero convidar você hoje a chorar um pouquinho sobre isso. Talvez não aqui, mas talvez isso aconteça essa semana no seu escritório, de madrugada na sua insônia. Talvez aconteça brincando com o seu filho. Talvez aconteça em lugares mais inusitados, mas é um chamado para a angústia e para o sofrimento. Porque a agente de transformação tem que sentir o impacto e tem que sofrer com esse impacto. Caso contrário, o nosso movimento não acontecerá. E por último lugar, para a gente encerrar a nossa conversa,
Um agente de transformação enxerga a sua posição como instrumento de Deus e não como benefício próprio. Neemias era copeiro do rei, tinha um lugar privilegiado no palácio, tinha uma posição estratégica dentro daquele movimento, e ele não tinha nada a ver com o sofrimento de Jerusalém. Ele corria riscos. Afinal de contas, o Artaxerxes foi o rei que decidiu parar obras e mandou parar as obras em Jerusalém anos antes. E ele chegar até o rei e dizer: eu quero reconstruir os muros, seria uma insolência. Ele poderia perder sua posição, poderia ser preso, poderia inclusive ser morto por infidelidade ao rei. Mas Neemias sabe que ele não está naquele lugar por um acaso, ele está naquele lugar por um propósito. Esse é o problema, queridos irmãos e irmãs. Deus não conta com a sua condição, Deus conta com a sua disposição. Não importa de onde você veio, se você é letrado ou iletrado, rico ou pobre, do sistema de classificação social, tá? Porque a gente não pode usar esse termo para classificar pessoas. Não importa em qual condição classificatória você se encontra, não importa a sua condição, importa a sua disposição. E Deus pode despertar agentes aqui essa noite. Mas além disso, não importa a sua posição, importa o seu propósito. Por que você está onde está? Por que você tem a habilidade que tem? Por que você lidera onde lidera? Por que você influencia onde você influencia? Por que você serve onde serve? Onde você está é uma posição, e posição essa dada por Deus. Enxergue a sua vida como um propósito, porque tem gente que infelizmente não tem a posição, é a posição que o tem. Ela é escrava da sua posição, ela não toma atitudes sérias do Evangelho, porque ela tem que manter a sua posição. Ela não confronta a verdade ou a mentira com a verdade, porque ela tem que manter a sua posição. Ela não é sincera o suficiente e vive de escusas e mentiras, porque ela quer manter a sua posição. Gente assim é escrava da sua posição. Não é ela que tem a posição, é a posição que a tem. Por que você está no lugar que você está? Tentando manter prestígio, tentando manter oportunidades, tentando manter... essa palavra... Oh meu Deus, um dia a gente pode falar só sobre ela. Poder manter o seu networking, que desvia do Evangelho, que te afasta da palavra, que bagunça a sua vida, que destrói a sua casa, mas que é o networking para te manter na posição. Deus não quer a sua posição, Deus quer o seu coração, e que a sua posição, independente de onde for, crie condições para o mover de Deus e a instalação do seu reino na terra. Isso é tomar consciência de propósitos. Eu não estou aqui por um acaso. Lembra de Esther? O Mardoqueu que criou Esther, que cuidou de Esther, que era da família de Esther, chegou um momento e disse: Esther, você está no palácio, você é a rainha, nós temos um edito que o rei vai matar todos os judeus em breve, vai lá, conversa com o rei, pede misericórdia. Esther fala: estou fora, eu não tenho nada a ver com isso, porque se eu aparecer na presença do rei sem ser convidado, eu posso ser morta. E o Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da tradução bíblica, olha para ela e diz o seguinte: você acha que você vai ser poupada se esse decreto se instalar? Pois saiba de uma coisa, Esther, quem sabe não foi para esse momento que Deus te levantou como rainha nesse palácio. Quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou como professor universitário. Quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou na Câmara Municipal. Quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou como motorista de aplicativo. Quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou como ministro de adoração, ou te colocou como facilitador infantil. Quem sabe não foi para esse momento que Deus te deu recursos financeiros acima da medida e da média. Quem sabe? Deus sabe, porque o livro de Esther é o único livro da Bíblia que não fala de Deus em nenhum momento. Mas Deus está em todo momento, porque Deus se move com propósitos. Você não precisa abrir a Bíblia no seu comércio, você não precisa converter os seus funcionários, você não precisa dizer para eles que você é cristão, você não precisa divulgar isso a plenos pulmões, você só precisa viver o Evangelho. E se levar isso para a sua vida é o suficiente para que, sem falar de Deus, as pessoas vejam Deus, e um agente de transformação faça da sua posição um instrumento de implantação do mover e do poder do reino de Deus. Por isso, Neemias, se eu pudesse resumir o ensino da escola de Neemias, eu vou colocar esse aqui, que tem um erro de português, mas na verdade é duplo.
Porque muitos de nós estamos na duplicidade dessa contradição. Você não precisa ser espectador da ruína e destruição. Espectador que assiste é aquele que está apenas, aquele que deveria ser escrito com S. Mas espectador, que está na expectativa de algo acontecer sem ele, que vive apenas de expectativas, também não consegue transformar. A palavra para você é que, como Neemias, você não seja mais alguém que assiste a história ou alguém que fica na expectativa de algo mudar. Seja você o canal de transformação de Deus para esse reino, para esse tempo. Isto é ser igreja, isto é ser povo de Deus. Porque eu não me empolgo com o número de adoradores que entram no domingo, mas eu fico muito feliz com o nível ou com o número de servidores, de termostatos que vão sair daqui essa noite e vão tocar esse mundo para a glória de Deus. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Nós vamos orar juntos, enquanto o Ministério de Louvor virá aqui. Senhor, o que o Senhor quer compartilhar com a sua igreja que eu ainda não consegui expressar? Espírito Santo de Deus, que foi convidado desde o primeiro minuto dessa celebração para tomar a direção e a condução, o que é que o Senhor tem para trazer como pesar sobre a segunda IPI de Maringá? O que o Senhor tem para trazer de peso sobre o nosso coração, para que a gente, em contato com a ruína, sinta um pouco mais? Senhor, enquanto nós cantamos essa canção, eu peço que o Teu Espírito Santo mova sobre nós e traga a cada homem, cada mulher, que é um agente de transformação nesse mundo, um pesar específico, um choro muito particular. Talvez pela quantidade de crianças abusadas, talvez pela violência doméstica, talvez pelo sofrimento do luto, talvez pela quantidade de divórcios, talvez pela má distribuição de renda, talvez pela frieza espiritual, talvez pelo abraço ao pecado de uma geração sem Deus, talvez pelo racionalismo que toma as universidades. Senhor, eu não sei, mas o Senhor está aqui para colocar um peso específico num coração chamado, e nós pedimos que o Senhor faça isso enquanto nós estivermos cantando. Traz nome, traz condição, traz circunstância e mostra a ruína que essa igreja foi chamada para edificar. Mostra a desolação que essa igreja foi chamada para reparar. É a nossa oração em nome de Jesus. Vamos cantar, queridos, em espírito de oração.